Sabe onde eu vejo, Salibão, um espaço para a gente crescer muito no Brasil, em termos de pensamento estratégico, de liderança, empreendedores, líderes? É justamente esse pensamento sistêmico, Salibão. Falta muito desse pensamento sistêmico. Sim. Quando eu falo da intencionalidade, é o primeiro passo. Se você não é fluente em todas essas tecnologias, você não precisa ser um programador e nem precisa ser um mestrado em tecnologia da informação, mas você precisa ter o conhecimento prático para poder Habilidade. navegar. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. Eu, José Salib Neto, Salibão. Somos protagonistas do Gestão do Amanhã Podcast. GA Podcast, né, Sandro? Com certeza, Sandrão. Cada vez mais conteúdo, cada vez mais interações e muito felizes que vocês continuam vendo a gente, não descansaram da gente ainda, né? E cada vez mais gente, né? E a gente tá assumindo essa responsabilidade de trazer cada vez mais valor, né, Sandrão? A barra aumenta a cada dia. E, assim, tem pessoas que estão nos acompanhando pela primeira vez e tal. A nossa história é a história de conteúdo. Temos um passado de empreendendo negócios, estudando, trabalhando como executivos, e agora, sobretudo, nós, desde 2018, estamos nessa jornada do conhecimento. Somos autores de 10 livros de negócios, já viu o 11º. Exatamente. Né? E a nossa missão, minha e do Salibão, é contribuir para que as pessoas se adaptem com sucesso a esse mundo em transformação. Como? Compartilhando tudo que nós estudamos, vivenciamos, todos os conteúdos sobre gestão mais atualizados para você ser uma líder, uma executiva, um executivo, uma empreendedora, um empreendedor melhor. O tema de hoje é essencial, Salibão. Nós vamos falar de transformação, né? Sim. Mas transformar para quê? Né? Assim, acho que tem algumas perguntas. Por que eu tenho que transformar meu negócio? Uhum. E se eu falar, como eu transformo meu negócio? Exatamente. Quais são os passos? Quais são os passos? Quais são os sinais que dizem que eu tenho que transformar, né, Sandrão? Incrível, Salibão. Por que você tem que assistir, ouvir esse podcast? Porque essa questão da transformação hoje, ela impacta a todas as organizações indistintamente. Não importa se você é uma empresa pequena, média ou grande. Não importa qual segmento de atuação que você atua, qual região que você atua. No ambiente, a empresa tem que estar sempre alinhada com as transformações e mudanças do ambiente. Você concorda que o ambiente está mudando muito rapidamente? Então eu tenho que ter uma empresa flexível o suficiente para adaptá-la a essas transformações. Hoje, você vai entender melhor os sinais que fazem com que seja mais ou menos urgente no seu negócio, a despeito de sempre ser necessário, e mais, como fazer isso com segurança. Ok? E o mundo nunca pediu tanta transformação, né, Sandro? Acho que a mudança sempre foi constante. Sempre né? foi. O que é diferente hoje? É a velocidade e a profundidade, né, Sandro? É um negócio assim que olha, eu nunca vi na minha história profissional tantas transformações acontecendo em tão pouco tempo, Sandro. Relevantes. A gente não sabe o que aconteceu no dia seguinte, Sandro. Relevantes, Salibão. Sandro, eu tava voltando dos Estados Unidos Essa metáfora é ótima. Tava voltando dos Estados Unidos para cá um mês atrás, né? Olha o que aconteceu. Não, isso foi, perdão, começo de fevereiro. Olha o que aconteceu em 2 dias. Não, um voo de 10 horas. Um voo de 10 horas. O que aconteceu em 10 horas e mais um pouquinho? A DeepSeek aparece fazendo com uma fração do custo que a OpenAI faz. Né? Eles tiveram lá 5 milhões de investimentos, a OpenAI teve 6 bilhões para fazer a mesma coisa. A Nvidia perdeu $500 bilhão em 2 dias. Os chineses acenaram querendo comprar a Volkswagen. Muito difícil acontecer, mas tá né? lá. A Starlink e a Apple juntam-se e agora você pode ter acesso à internet com uma fração do custo do que seria através de uma operadora, né? E o que acontece? É só ter as leituras, pessoal de operadoras, leiam. A turma do Elon Musk, SpaceX, né? Eles são donos de 65% de todos os satélites em volta da Terra. 65%. Você acha que eles estão lá sentados, tomando... Eles estão fazendo o que eles chamam de cinturão, né? Exatamente. Cobrindo todo o planeta. O que vai acontecer? Nós vamos ter internet, comunicação por uma fração do preço. Via satélite. Via satélite. Tem mais. Esses satélites são todos de baixa altitude, né? De baixa altitude, entendeu? Exatamente. Então já sabe o que vem. Baixo alcance, baixa altitude. altitude. Quer dizer, se você não... Com essa leitura, sinais. Se você trabalha com comunicação
com Não telecomunicação, está entendendo o e que tá você não acontecendo. viu isso, Mas, se você ó, vai esperar acontecer, vamos esse é lembrar... o problema, né? O problema é o seguinte, como diz o Klaus Moller lá, ele fala assim, you have to change before it's time to change. Because if you change when it's time to change, it's too late. Se você tem que mudar antes que seja necessária a mudança. Porque se você for mudar, Quando tudo mudou, quando for necessário, é porque você está já tarde. tá tarde demais. A mudança, a transformação sempre tem que acontecer antes, André. Agora, olha que legal, vamos retomar. Isso tudo aconteceu num voo de 10, 12 horas. Isso. Olha como é rápido a história. Vamos começar. Mas antes da gente começar aqui, nessa câmera aqui, o seguinte. Ó, se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, no Spotify, nos siga, porque a chance de você receber as notificações de todos os episódios inéditos e mais. Nós temos conteúdo quase todo dia rodando à disposição de você vai ser notificado sobre isso. E também é uma forma de você privilegiar o projeto, porque o algoritmo vai entender que ele é relevante, ele vai mandar para mais e mais pessoas. Também compartilhe esse conteúdo, não deixe de compartilhá-lo, que é um conteúdo que nós construímos de conhecimento, né? É para ampliar o seu repertório. E nós vamos falar de transformação. A gente sempre estuda muito para fazer esses materiais, né, Salibão? A gente estuda muito, né? Esse é um tema que a gente está estudando desde 2016. Desde 16. 18, quando a gente lança o Gestão da Manhã, ele já foi sobre esse tema. Mas eu peguei uma estatística daquele artigo que você compartilhou comigo, da Harvard Business Review, que mostra aqui um estudo, que eu não me recordo a fonte especificamente, se é McKinsey e tal, que mostra que apenas 12% das transformações organizacionais rendem os frutos desejados, atingem seus objetivos. É muito pouco, né, Sandro? 12% é quase um desvio estatístico, Salibão. 88% dá errado, né? Né, Salibão? É quase um desvio estatístico. E olha que interessante essa constatação. Um dos principais motivos dessa dificuldade é porque as empresas focam muito no o que mudar e não como mudar. Exatamente. Se eu não foco no como, eu não construo a estrutura necessária para isso. Mas existem alguns elementos, Salibão, alguns sinais que falam que, olha, isso é mais ou menos emergente. Porque, sei lá, você pode ter aí uma empresa de logística, um negócio de tecnologia, mas que está aí estável há bastante tempo. Você fala, poxa, mas eu entendo os sinais, mas isso está me impactando. De repente chegou o ponto de flexão Chegou que você não viu. Que você não... Exatamente. Você não notou ainda o ponto de flexão. Como enxergar os sinais? Quais são os sinais que a gente pode compartilhar com a turma que está nos acompanhando? Fala, peraí, opa, eu estou me enxergando nisso. Exatamente. E Sandrão, você pega, por exemplo, um dos conceitos importantes que foi trazido ao mundo da gestão pelo Andy Grove, que foi o lendário CEO da Intel, Sim. professor Stanford, autor de livros, cara fantástico. Só os paranoicos né? sobrevivem. Somente Paranoicos. E nesse livro, Somente Paranoicos, foi publicado em 94, é um clássico da gestão. Quando você nem internet, sabe? Você Exatamente. acredita? Cara? É um clássico da gestão. Visionário, cara. Então, o que ele traz nesse livro? Ele mostra que a Intel quase quebrou porque não tinha entendido, demorou para entender que tinha acontecido um ponto de flexão estratégico. Ou seja, o carro-chefe da Intel naquela época eram os memory chips de memória. O que aconteceu? Através da globalização, as tarifas diminuíram, agora, por alguma razão, está todo mundo aumentando tarifa de novo, então o livre comércio teve espaço. Teve espaço. Os japoneses vieram com chips mais baratos, mais eficientes. O que a Intel fez? Começou a mandar a gente embora, começou a fechar a fábrica, começou a diminuir margem, e eles entenderam que aquilo era um ponto de inflexão. E ele teve a coragem de abandonar o negócio que ainda dava lucro, porque ele entendeu que aquilo era um ponto de inflexão, que ele teria que focar em outras coisas, transformar a empresa. Né? Nos processadores. Então, entender esses pontos de inflexão que estão vindo, eles vão ver com cada vez mais potência, né? A inteligência artificial tem vários outros pontos de inflexão que, se você não tivesse a leitura e como isso vai impactar o seu negócio e o que você vai ter que fazer a respeito, pode ser tarde demais. Pode ser tarde, né? Mas você tem aqui alguns sinais. Primeiro, não está atingindo as metas constantemente. Com consistência. Consistência. Segundo, os clientes indo embora. Né? Evasão de clientes. Lealdade para baixo. Terceiro, desengajamento de colaboradores. Falta de engajamento. Né? Muito turnover, muito rápido, né? 4, seca na inovação. Ou seja, não está inovando. Não está inovando. Né?
pouco resultado de pesquisa e desenvolvimento. Tá. 5, estagnação estratégica, né? As direções não são claras. Muito bom. Né? Você fica mais reativo do que proativo. É a mesma estratégia há décadas, Né? não é não? Exatamente. É a mesma estratégia. Eu não estou pensando estrategicamente, eu estou executando a mesma coisa. Aconteceu, então ele já começa a reagir. Boa, Você Saliba. começa a reagir Muito para bom, cá. viu? Né? Muito bom. Depois você tem paralisia de processos. Né? Os processos ficam velhos, Ficam obsoletos. mais preocupados Sim. Com a burocracia do que realmente dá certo. Por exemplo, eu tive recentemente, Sandro, eu não vou poder falar o nome, né? Não deve. Aliás, meu advogado sempre falou, fala o que você quiser, só não fala o nome. Só não fala o nome. Não dê nome aos bois. Só não dê nome aos bois. Uma empresa me chamou, contratar, uma Empresa grande. tradicional, multinacional. Falei, queremos uma palestra sua de 1 hora. Um encontro latino-americano. Legal. Aí pediram para minha secretária, eu falei, botei em contato com a Lúcia para fazer a parte burocrática, né? Eles pediram 32 documentos. Uma coisa simples. Para dar uma parada de 1 hora. 32 documentos. Teste do pezinho, DNA. Exatamente. O teste genético, que é 32. importante. Depois de 2 semanas analisando os meus 32 documentos. 2 semanas, uma coisa rápida. Para dar uma palestra de 1 hora. 1 hora. Para falar sobre transformação, agilidade. A palestra é sobre agilidade. Exatamente. Isso. Pior que era isso mesmo, né? Aí eles falam assim, agora estamos prontos para fazer o contrato. Eu falei, não, já não bastou os 32 documentos? Não. Eu falei, tá bom, então eu mando o meu contrato. Meu modelo. Que o modelo meio do Sandro tem 1 página, literalmente, né? 1,5. 1 página e uma, que a outra da página é só para assinar. Só pra assinar. Né? Aí manteve, falei, não, esse contrato está muito superficial. Precisamos de um contrato mais. Até porque é uma aquisição formal. estratégica. Inclusive, a palestra é um negócio. Pode quebrar a empresa, essa palestra. A matriz exige isso. Aí eu falei, então manda o contrato da matriz. 15 páginas. 15 páginas. Aí eu falei, amigos, pela primeira vez na vida eu declinei. Mas você está coberto de razão. Eu declinei. Ou seja, é isso que eu estou falando. A empresa está mais preocupada. Controlar tudo. Com a sua burocracia escravo do processo. Do que no ponto final. Não, é um processo que não cria valor. Exatamente. Eu sou escrava do processo. Aliás, como são os processos na sua organização aí? É isso que o Saliba está falando. Processos burros. Lentos. Lentos. Tá mais preocupado sem sentido com a burocracia do que ter a palestra. Aí você fala assim, não, mas eu tenho que ter controle. Peraí, é uma palestra de 1 hora numa ordem de investimento para uma multinacional que não faz cócega. O que é isso, gente? Eu vou controlar de novo, o buraco da agulha, cara. Olha quantas pessoas envolvidas nisso aí. 7º, obsolescência tecnológica, Sandro. A tecnologia está desatualizada. E não é só obsolescência tecnológica de equipamentos, de software, das pessoas, Sandro. As pessoas, isso que eu estou falando hoje, mindset, se você não for fluente em inteligência artificial, se você não for fluente em algoritmos, se você não for fluente em machine learning, se você não for fluente em dados, você está atrás. Sim. E a sua empresa também. Então você precisa fazer um diagnóstico para saber onde vocês estão, de 0 a 10, onde está cada um. E o que você vai fazer a respeito. Agora tem um problema. As faculdades não estão ensinando isso. Sem repertório você não vai conseguir. Repertório, você vai ter que aprender na marra. Eu, por exemplo, tenho 2 coaches de 25 anos cada um. É isso aí. Né? Que me ensinam a navegar aqui, porque eu nasci em outra época. Sim. A minha época era da carta, pessoal. Vocês nunca mandaram carta, né? Mudar carta. Você viu que o Correio Oficial da Dinamarca foi, a partir de 2025, não vai aceitar mais cartas impressas. Deixou isso só para iniciativa privada. Porque ele vai se especializar em encomenda. Ninguém mais manda carta? Pois é. Não vamos falar sobre o nosso. Fala na outra aí. Cultura tóxica, que nós já falamos. Que nós já tivemos um programa sobre isso. Sobre isso, né? Pessoas trabalhando com silos separadas, pouca colaboração. Legal, muito hein? Medo, né? Então, se você tem um desses 8 sinais... dá uma analisada aí. Né? Pega esses 8 sinais aí, nós falamos de metas, perda de clientes, falta de engajamento colaborador, falta de inovação, pouco investimento em P&D, estratégia estagnada, processos desatualizados, obsolescência tecnológica, fluência tecnológica e cultura tóxica. Dá uma analisada nesses vetores aí no seu negócio, porque se eles estiverem evidentes, é sinal que você está num posicionamento absolutamente perigoso. Lembra aquilo que o Christensen falava toda hora, Salibão? Os ambientes típicos para ruptura? Sim. É justamente quando a empresa encontra um posicionamento
onde ela vira presa fácil para novos competidores. E o desafio, o produto substituto, a ameaça, às vezes não vai vir da sua categoria. Porque depois as empresas dessa categoria estão pensando igual. A ameaça, às vezes, é uma nova tecnologia, é uma nova startup, é uma organização que não está no seu mapa, que enxergou melhor essa estrutura e com mais agilidade abocanhou o mercado. Isso é o que está acontecendo em segmentos como segmento financeiro, segmento de turismo, segmento de comércio. Dá uma analisada e veja como essas organizações que criaram novos contextos, com um mindset mais aberto, orientados à transformação, fizeram a mudança. Né? A analogia, não a analogia, a dinâmica que você tem que pensar. A sua empresa se movimenta tão rapidamente quanto as mudanças do contexto onde ela está inserida? Ela se movimenta rapidamente da mesma forma? Como diz aí, acho que o John Chambers, né? Ele fala que a sua empresa tem que mudar na velocidade dos dados. Tem que reagir na velocidade dos dados. Então. Você tem dado, reage. Você tem dado, reage. Cara, recentemente eu me deparei com uma empresa que o problema deles começou há 5 anos atrás, eles estão resolvendo o problema agora. Sim, já era. Né? Alguém se apropriou dessa mudança, você concorda? Exatamente. Se houve uma mudança, lembra o Drucker, né? Quando o Drucker fala da demografia? Sim. Se houve uma mudança demográfica importante no comportamento do cliente há 5 anos atrás e o líder, o incumbente, não aproveitou essa oportunidade lá, significa que alguém aproveitou. Você concorda, Salibão? Exatamente. Pode ser uma nova tecnologia, pode ser uma nova empresa. Aí ele olha, acorda 5 anos depois. Olha, tem um dado, Salibão, nos estudos que a gente está fazendo para o nosso novo livro que vai ser lançado sobre perguntas. A gente quis estudar de novo o caso da Kodak, que ele é muito falado, né? É um caso muito falado, cantado em prosa e verso e tal. Sabe um dos elementos que me chama a atenção na Kodak, que ninguém fala, Salibão? Tudo bem, a máquina digital foi inventada em 72 ou 76 na Kodak, a máquina digital. A Kodak não deu atenção, nós já falamos sobre isso, não era relevante e tal, aquela história toda. A Kodak só se deu conta da máquina digital, lançou a máquina digital no final dos anos 90, Salibão. No final dos anos 90, a Sony já tinha lançado as suas máquinas, a realidade era totalmente outra. Começava o movimento dos celulares. Sim. Então, quando a Kodak entrou no negócio, o mercado estava como? Lembra que você falou do Klaus Müller, né? Uhum. A transformação já estava onde? Na baixa. Change before it's time to change. Em inglês, pessoal. Em Ela inglês não fica se melhor. apropriou disso. Change before it's time to change. Because when it's time to change, it's too late. Muda antes. Porque quando muda, é tarde demais. Sinais. Beleza, Salibão. Olhei os sinais. Agora, como a gente... Que vetores a gente tem que trabalhar para fazer uma transformação bem sucedida? Aí é um papo bom. É um papo bom. Nós temos 6 passos. Tem 6 passos para vocês. Eu tenho aqui... Mas vamos primeiro nos 6 passos. Tá. Que é o nosso eu tenho 6 compromisso. Eu tenho 6 passos mais 11 passos. Mas depois a gente vai conversando sobre essas referências. Vamos nos 6 passos. Primeiro, que eu também quero trabalhar com vocês, que eu também tenho minhas anotações aqui. O primeiro, tem que definir uma intenção clara. Né? Propósito claro. Propósito claro. Por que eu estou fazendo isso? Como isso conversa com aquilo? Quer dizer, qual é o motivo da mudança? É curioso, né, Celebon? A gente fala sobre isso. Mas muitas vezes a empresa muda e as pessoas não sabem por que ela está mudando. Mas tem que mudar porque é moda. Né? Aí acontece isso. É porque é moda. Exatamente. É que nem eles falam assim, I need to change, but change to what? Né? Porque é a minha intenção. Né? Isso tem que estar claro para todo mundo. Você quer mudar, mas mudar pra quê? Pra quê? Né? Porque é moda mudar? Exato. Né? Então, qual que é a minha intenção? Qual que é o propósito da mudança? Se isso não tiver claro, Salibão, a rotina do negócio vai devorar a mudança. Porque a rotina ela é opressora. Uhum. Isso estando claro, ontem mesmo eu estava num aconselhamento que eu falei sobre isso. Temos que lançar um produto diferenciado, ok? Que é uma mudança importante no meu portfólio, não tem nada a ver com o que a gente faz, por causa disso, disso e disso. Se isso está muito claro, Salibão, um analista financeiro que não está envolvido com a essência da mudança, quando ele tiver alguma atividade que ele deve realizar, sei lá, uma alocação melhor de caixa, o analista, se ele não entende isso, Salibão, ele vai comparar o quê? Aquela atribuição com o que ele faz que já gera receita. Então ele vai colocar aquilo como prioridade 3. Agora, se ele entende que ele não está simplesmente efetuando uma tarefa tática e sim provendo uma melhoria para a organização, muda o sentido de prioridade. Então, primeira coisa, intencionalidade, né, Salibão? Segunda coisa, alinhamento, Sandrão. Alinhamento estratégico. Né? Você tem que pegar
os objetivos de transformação, né? E alinhar os métodos da sua empresa, né? Toda a capacidade organizacional, né? De processos Isso é um dentro, tema fundamental, né? cara. Não Isso adianta pra você mim ter é só intenção, mas você não consegue responder no dia a dia, né? Assim, isso é muito importante. Vamos lá. E tem mais, Sandrão. Ah, Esse alinhamento requer seleção, escolhas. Como diz o Drucker, se você tem 10 coisas, você não vai fazer nada. Ele fala alguma coisa assim. If you have sim. if you have 10 choices, you're not going to do any of them. Não tenho dúvida. E é interessante, Sandrão, porque se você pegar todas as ideias do Peter Drucker, né? E ele era muito prático, ele sempre dava 5 coisas para fazer. Você fala da magia do 5. A magia do número 5, né? Por quê? Ele sabe que você não consegue lembrar mais do que 5 coisas. Uau! Não é legal? Uau, é animal. Cara, eu vou trocar, mas aí tudo bem. Animal. Vou trocar. Então, vamos mudar 10 coisas. Você não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Então, no máximo, você tem que mudar no máximo 5 coisas. Coisas que cabem no seu sistema organizacional. O alinhamento te garante orientação. Por isso que ele isso a gente fala no nosso livro. Veja, isso é uma tese da nossa pesquisa para o livro A Estratégia do Motor 2. Qual que é um dos achados? Salibão tem um estudo incrível sobre Xerox, está no livro. As empresas mais bem-sucedidas na construção e viabilização da inovação são aquelas que alinham a inovação com a estratégia. A partir desse alinhamento, eu construo o quê? Um sistema para suportar a estratégia. E esse sistema tem que estar introjetado ao meu sistema atual. Percebe? Vai demandar escolhas. Quantas escolhas? Quantas o sistema absorve. Simples assim. Recentemente, Salibão, eu fiz um projeto com uma empresa queridíssima. E a gente saiu nesse projeto com 12 desse processo com 12 projetos estratégicos. Dava mais ou menos 3 por área, bem razoável. Numa dessas discussões, o diretor financeiro falou: escuta, Sandro, mas nós temos projetos que a gente está realizando aqui já há um tempo na organização que não estão entre esses 12. O que eu faço com eles? Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar cada projeto e entender se ele está alinhado à minha visão estratégica. Porque se esse projeto não está alinhado à minha visão, eu vou ter que refletir escolhas. Se eu continuo investindo nele ou não. Percebe? Porque normalmente as organizações não fazem essa reflexão. E aí o sistema organizacional acaba se adaptando a um monte de projetinhos. Então, eu alinho, a partir da visão, a partir da intenção, eu alinho o meu sistema estratégico para entregar aquela história. Terceiro, Salibão. Sim. Terceiro, execução, né, Sandrão? Disciplinada. Implementação, né? Disciplinada. Consistência da execução, né? Disciplina, né? Disciplina. De novo, né? Escolha. Parte da... Nós já fizemos aqui um podcast sobre execução, Sobre né? execução, então, muito bom, é um dos campeões da audiência. Se você quiser saber quais são os itens para você fazer uma execução de muito sucesso, volte naquele... Aliás, está tudo catalogado, né? São mais de 80 players. Mais de 80, você vê lá, assiste, lá tem uma história. Tem toda uma história. Salibão, eu vou te falar uma coisa que de novo, coincidentemente, ontem, nessa mesma reflexão estratégica que eu estava fazendo com uma das pessoas da nossa comunidade, eu falei: eu aceito que um dado projeto, porque transformação vai esbarrar num projeto de transformação que vai esbarrar em iniciativas. Eu aceito que uma iniciativa nova não dê resultado por uma situação de enquadramento de mercado. Pode ser que aquela iniciativa, quando foi implementar, não teve consonância, o mercado não comprou, na prática se percebeu que ela não era tão efetiva. Ok, isso é aceitado. Inovação envolve isso. O que não podemos aceitar é que aquela iniciativa não deu certo porque eu não executei adequadamente ela. Sim. Então, quando dá alguma coisa errada, eu vou olhar e colocar uma desculpa externa. O cliente não quis, o colaborador não aderiu. Mas eu nunca analiso o problema na sua essência e causa raiz, e muitas vezes a causa raiz é que o meu sistema de execução foi inefetivo. Eu não tive disciplina para executar, eu não tive governança para executar, eu não envolvi as pessoas. Aqui, Salibão, é um pote de ouro, cara. As empresas têm muitos desafios na execução dos seus projetos. Transformação é pior ainda, porque é novo. Vai ter resistência. Não, e se você está passando por um processo de transformação, vale ler, vale assistir o nosso podcast sobre execução. E também ler
A Bíblia da Execução, né? Que é o livro do Charan e do Larry Boss, né? Execução, publicado aqui no Brasil. Quarto, Sandrão, comunicação. Então. Comunicação. Outra vacilada. Persistente, Sandrão, não é... Consistente e persistente. Não é assim, vamos lançar o programa e depois esquece. Lembra, o ser humano esquece. Se você não ficar martelando lá, se você não ficar martelando, a coisa roda. E martelar significa repetir. Repetir, até todo mundo estar alinhado. Trazer um elemento aí. E mostrar para todo mundo na empresa por que você está mudando. Lembra primeiro? Por quê? O primeiro é o porquê, não é? Eu tenho que comunicar o porquê nós estamos mudando. E tem um elemento dessa comunicação que para mim é essencial e a prática mostra isso. A gente tem praticado isso, né? Não é que a gente fala aqui. A gente tem interagido com centenas de empresas. Nós temos um grupo, por exemplo, de 15 empresas que a gente está toda hora falando com elas. A gente tem prática sobre isso, né? Essa comunicação tem que ser aspiracional também, Salibão. Não é só comunicar o que está sendo feito, não é comunicar a tarefa, é comunicar a aspiração, aonde a gente vai chegar, percebe? Porque você engaja as pessoas aqui e aqui. Então uma comunicação tem que ser técnica e aspiracional. Por que a gente está fazendo isso? O que nós vamos ganhar com isso? Vamos enxergar onde a gente vai chegar. Futuro projetado. Então não é só meio, é também mensagem, né? Comunicação é o quarto. Quinto, construção de capacidades, Sandrão, que em inglês é capability building. Que, na verdade, pessoal, a gente está vivendo hoje um mundo onde nós precisamos adquirir novas habilidades. Como nunca antes. Nunca antes. Exato. Sandrão, se você não é fluente em todas essas tecnologias, você não precisa ser um programador e nem precisa ser um mestrado em tecnologia da informação, mas você precisa ter o conhecimento prático para poder navegar. Isso requer treinamento, isso requer capacitação, não tem almoço de graça. Você andar com gente normalmente que você não anda, porque senão você não vai saber operar a inteligência artificial, você não vai poder... onde ela está pegando mais hoje é na produtividade. E se você não tiver esse domínio, você não vai conseguir fazer a tua empresa ser mais produtiva. Não vai. Não é verdade? E capacitar as pessoas. Você tem que fazer. Eu lembro que uma vez eu estava no MIT, Sandrão, conversando com um dos professores, né, que eu queria trazer para a HSM, e aí eu vi um monte de gente. Falei, o que é isso? Eu falei, tem essa empresa, eu não lembro o nome da Procter & Gamble, né? Eles estão com 150 executivos treinando algoritmos essa semana inteira. 150 durante um programa inteiro feito para eles sobre algoritmos. Não tem almoço de graça, cara. Não tem. E, Salibão, e vou te falar uma coisa, que você falou dos líderes, né? Tem uma camada, nós fizemos uma mentoria essa semana, né? Não sei se você lembra, gente, de uma das questões que a gente explorou, de um executivo, um diretor de operações de uma área fabril. Ele tinha... a organização tem 3.800 colaboradores, quase 4.000. Na área dele tinha mais de 1.500, 2.000. E a gente falou da importância da capacitação da liderança do middle management. O recheio do sanduíche. E essa capacitação, quando eu falo de transformação, se você não tiver esse middle management bem capacitado, bem desenvolvido, ele vai ser a principal resistência, porque ele não enxerga o valor da mudança e ele está sendo pressionado toda hora para resultado de curto prazo, cara. Para operar um negócio, porque se ele não opera o negócio não anda. E aí a pergunta que eu faço é, quais são os seus mecanismos de capacitação atuais? Quais são as suas estratégias? E quando a gente fala capacitação, não é ciência no foguete, não. É ensinar a ser líder. É pegar essa transformação e explicar o porquê nós estamos fazendo, qual é o papel de cada um e qual é o papel daquele líder. Capacitá-los. Às vezes a transformação vem, empurra para todo mundo, comunica, vambora. E depois cobra a pessoa. A pessoa não sabe nem o que está acontecendo. Não dá para fazer um processo desse sem capacitar os indivíduos, né? Exatamente. E aí nós temos o quinto, esse foi o quinto, e nós temos o sexto passo, né? Que é investimento significativo desde o início, né? Transformação exige investimento, né? Sim, não tem jeito. Eu acho que um dos grandes erros da transformação é você tentar fazer sem investimento ou você transformar para cortar custo. Se você não tiver investimento nessas novas capacidades, né? A transformação não acontece, né? É verdade. A transformação não acontece. Então, vamos só repetir esses 6 e eu quero pegar suas outras referências.
intencionalidade, intenção estratégica, por que nós estamos mudando, o que isso conversa com a nossa estratégia. Segundo, alinhamento estratégico, ou seja, alinhar essa transformação, esse espaço, atividades, com todos os sistemas e organizações existentes. Terceiro, execução disciplinada, consistente do que foi combinado em todos os projetos. Quarto, uma comunicação também consistente, não só técnica, aspiracional desse processo. Quinto, capacitar as pessoas para a mudança. E sexto, um investimento contínuo no processo. Até porque, como você vai colocar agora, a gente tem que encarar o processo de transformação como um processo contínuo, né, Salibon? É um processo contínuo que tende a não parar. Com certeza, Sandrão. É um processo, não um projeto. E, Sandrão, depois dessas 6 direcionamentos, né, a gente começa a entrar mais no específico. No tático. Tá, Não né? é o tático, é específico. A gente engloba os 6 drivers de transformação e agora a gente vai, né, para as especificidades. Eu fiz 11 anotações aqui, Sandrão. Show. Bastante coisa, né? A primeira, né, é você ter uma visão ambiciosa, mais realista. Mais ambicioso. Mais realista. Sem não dúvidas. adianta você... Não tem nada pior do que você ter uma visão ambiciosa e não realista. Exatamente. Porque ninguém vai conseguir, Você você vai gerar muita frustração. Segundo, transformação não se delega. Comprometimento da liderança. Exemplo. Liderar pelo exemplo. De novo, se você não mudar, você não vai conseguir que a empresa mudar. Né? E mudar seres humanos não é brincadeira. É um desafio muito forte. Terceiro, um approach customer-centric, né? Porque não adianta você mudar e não ter o cliente na história. Né, Sandro? Esse cara tá no centro, ou seja, no final, nós tudo migra para ele. Nós estamos mudando para quê? Para criar experiências do cliente, né? Reimaginar a experiência do cliente através da mudança. Perfeito. Né? Quarto, foco radical na execução que nós falamos aqui. Os milestones, como é que é milestones? Milestones, etapas, estágios. Você etapas ou estágios. Monitorar o progresso. Cada etapa. Corrigir, sprints, né? Corrigir ações quando necessárias. Colocar objetivos, targets numéricos, né? Indicadores. Quinto, agilidade e velocidade. E adaptabilidade. E você confrontar, né, a tua empresa, por exemplo, essa empresa que eu acabei declinando, foi a única empresa, pessoal, que eu declinei a minha palestra, declinar com um sistema. Falar, pessoal, nós estamos com um problema aqui. Não jogar embaixo do tapete, para essa empresa pode parecer arrumar um outro palestrante, mas não é. O problema é muito maior do que isso. Esse é o menor problema. O problema é muito maior do que isso. Não há dúvidas. Sexto, empoderar equipes. Sim. Porque transformação exige rapidez. Pessoas. Você não vai poder fazer reunião de diretoria toda vez que você vai fazer alguma coisa. Né? E adaptação cultural. Será que a nossa cultura está preparada para essas transformações que eu quero fazer? Suficiente para as mudanças? E a gente viu claramente, né? Exemplos como a Microsoft, com o Satya Nadella, que a primeira coisa que ele atacou, ele falou assim, eu não vou conseguir transformar a empresa se eu não atacar a cultura. E a própria Ambev fez a mesma coisa, né? Não há dúvida. Atacar a cultura para poder fazer essa transformação. Então, primeiro. Será que a cultura que nós temos hoje, ela está alinhada com as transformações que nós precisamos fazer na empresa? Né? Sétimo, mindset digital e de dados. Mindset digital. Que é toda a fluência. Será que nós temos o que eles chamam de habilidades digitais e de dados suficientes para fazer a mudança nessa empresa? Né? Será que nós temos o que a gente chama de quê? Deixa eu ver, Sandrão. Fluência, não? Como é que chama? Fluência digital. Que você tinha falado. Fluência digital. Fluência digital. Ou fluência tecnológica, né? Você tinha falado desse termo, Eu vou lembrar da palavra, né? Depois. Fluência para tecnologia. Exatamente, mas é por aí. Depois eu vou lembrar exatamente a palavra. Depois, oitavo, a disciplina financeira. De novo, investimento no crescimento. Você não vai conseguir mudar se você não tiver investimento. Alguma estrutura para isso. Algum investimento. Vai dar ruim. E aí que você tem que tomar muito cuidado. Transformar não significa cortar custo.
Cortar custo é uma coisa, transformar é outra coisa. É investir no futuro, no crescimento futuro, né? 9, parcerias e aquisições estratégicas. A partir do momento que você tem uma empresa organizada, que você preparou ela, que você fez a mudança, você parte para aquisições ou parcerias para exponencializar a mudança. Não é verdade? 10, relentless innovation, a inovação incansável. Incansável. Tem que ter resiliência. Incansável. Você tem um motor 2 parrudo, está andando, está gerando ideias, está gerando produtos. Lembra, para cada Alexa, você tem 1000 fracassos. Para cada Amazon Web Services, você tem 1000 fracassos. Para cada... tem um negócio do cemitério das ideias do Google que Kindle, você tem 1000 fracassos. Né? Será que você tem um nível de motivação, de iniciativa? Resiliência, viu, Salib? É uma resiliência, né? Para inovar. Tem que ter resiliência. Não é verdade? O sistema tem que ser resiliente. Depois, 11º, resiliência e pensamento a longo prazo. Foco no longo prazo. Processos de curto prazo que vão fazer você a facilitar, atingir os seus objetivos de longo prazo. Ó, muito bom. Porque aí tem um monte de coisa, né? Tem uma série de elementos. Deles dá pra pegar... Cada um deles dá pra gente se aprofundar muito. Agora, no conceito geral, que eu tava refletindo enquanto você tá trazendo essas referências pra gente, tem um elemento que nós temos conversado com frequência, que é o seguinte. Por que esse processo é complexo e demanda tanta atenção? A melhoria incremental pode acabar com a sua empresa. A melhoria incremental, o pensamento incremental pode acabar com a sua empresa. A mesma Intel, que o Salibão acabou de comentar, que é um exemplo, desde a sua origem lá, Gordon Moore, né, a Lady Moore, desde a sua origem a Intel foi sempre sinônimo de transformação. Houve a necessidade, por meio de Andy Grove, lá nos anos 90, de um reposicionamento para os processadores. A mesma Intel, eu calculei, Salibão, foram 18 lançamentos desde 1971. Só que cada lançamento foi uma melhoria incremental em cima do outro. Com isso, essa empresa, que se especializou no pensamento incremental e ganhou muito dinheiro, é muito bem sucedida, perdeu a onda só do celular. A AMD ganhou essa batalha. Dos games, com a NVIDIA. Sim. Agora, da inteligência artificial. E agora estão questionando, né, você deve estar acompanhando, muitas pessoas falam, o que vai ser da Intel? É uma organização que possivelmente se aferrou muito ao pensamento incremental e melhoria incremental e deixou de ser flexível o suficiente para entender as mudanças do ambiente. Esta inflexibilidade faz com que a organização perca oportunidades e não enxergue diversas ameaças. Se você estudar um método científico, como eu tive a oportunidade de estudar, porque eu tenho um mestrado acadêmico, né? Existe uma tese que é o viés de confirmação. O viés de confirmação é um viés que existe em qualquer sistema, nas organizações não é diferente, de você encontrar justificativas para confirmar a sua tese. Então você tem uma tese, e ao invés de você usar ferramentas para batalhar, atacar essa tese e entender se ela realmente é válida, eu busco um conhecimento para corroborar a tese e manter o status quo. Isso privilegia o pensamento incremental. Tudo que você trouxe dá trabalho, requer investimento, mas parte de uma mentalidade. A mentalidade de que a transformação é necessária para você construir uma nova avenida de crescimento para o seu negócio. Não só uma nova avenida, mas uma nova realidade de expansão para o seu negócio que confronte o status quo. É muito desafiante, né, Salibão? Com certeza, Sandrão. Sabe o que é interessante também na nossa pesquisa aqui, né? Interessante que estudar aqui para o nosso podcast, que vocês imaginam, já fizemos mais de 80 capítulos. Vocês têm ideia do que essa dupla de calvos elegantes tem que estudar para trazer toda semana algo novo? Sim. Vocês não têm ideia do que a gente estuda, né? E o bacana é que a gente se depara com algumas coisas que acabam virando novos insights para novas aulas. Que novas aulas, né? Você vai ser uma aula disso. Isso, com certeza. No nosso evento vai ser uma aula disso. E Sandrão, sabe que tudo que a gente falou
é muito legal, é importante e tal. Mas nada acontece se você não organizar a implementação desse negócio. E tem a pessoinha, né? Que nem Tem o diz líder, né? o Jim Collins, né? First who, then what. Primeiro Quem, depois o quê, né? É isso aí, Salibão. E aí você consegue, logicamente, cada empresa é uma empresa. Sim, mas você tem referências. Você tem uma referência. E aqui a referência que eu tenho é o executivo de transformação, o profissional de transformação ou o profissional da mudança. Olha que coisa. O profissional da transformação versus o profissional da mudança. Eles trabalham lado a lado. Deixa eu te Sandrão. perguntar uma coisa aqui. O que a gente está falando é o seguinte. A organização tem o seu motor 1 e o motor 2. Ou seja, ela tem um negócio atual que ela tem que fortalecer e melhorar incrementalmente o negócio atual. Mas ela tem que ter um outro fluxo que é para a transformação. O que você está trazendo aqui para esses dois negócios, eu tenho dois perfis de líderes Sim, com demandas particulares. exatamente. Um focado no pensamento incremental, que ele é importante, ele é Sim. fundamental, mas se eu estou falando em transformação, eu não posso pegar o mesmo cara, Sim. o conjunto de habilidades e competências que roda o negócio, com a mesma cabeça para transformar. Eu tenho que ter o cara que transforma. É E isso. não é só o presidente, o CEO da mindset. empresa. Você tem dois níveis abaixo que precisam trabalhar lado a lado, Sandrão. Você tem o cara que é o profissional Perfeito, de transformação, que trabalha na questão da visão de o que ele chama de Enterprise-Wide Transformation, né, da transformação da empresa como um todo, Da organização como um e o todo, outro que trabalha em projetos específicos. melhoria incremental. Então não adianta nada você ter esse cara visionário tudo, se você não tem do lado dele O cara alguma implementando o processo. uma pessoa. Implementando o processo. Exatamente. Ó, beleza. Segundo, nível de liderança. O profissional de transformação, ele trabalha lado a lado, como nos Estados Unidos fala de C-suite, né? Que é o C-level, né? O que trabalha com o C-level, né? Mas aí, junto com ele, você precisa do cara que é do profissional de mudança, que trabalha com o middle management, a gerência média, porque a execução acontece na gerência média. Não acontece lá com o CEO. O CEO, ele pensa. Só que se você não tiver... Por isso que o nível de acerto na execução é muito baixo. É muito baixo. Ninguém tá olhando. Ninguém tá olhando. Ou então eu vou colocar alguém para olhar, Como é que eu é o cara faço? criação. Exatamente. O cara que só pensa em criação não vai executar bem. Olha que legal isso. Exatamente, né? Tem que ter um foco nisso. Depois aqui, autoridade de decisão. O executivo de transformação, o profissional de transformação, pode ser executiva, faz decisões estratégicas. E o profissional de mudanças, ele faz decisões de projetos. Tática. Projetos, né? Execução do projeto. Olha que coisa bacana. Quinto, criação de valor. O profissional de transformação, ele constrói a vantagem competitiva da empresa. O profissional de change manager, né? De mudança. O profissional de mudança, ele melhora a eficiência do processo. Então, um eu crio valor, outro eu ganho eficiência. Eu tenho que ter alguém que cria valor, cria um novo, mas eu tenho que ter alguém para gerar eficiência. Exatamente. Equilíbrio, ambidestria. Mais um, Sandrão. Sexto aqui. Risk profile, perfil de risco, né? Isso. O profissional de transformação, ele tem que assegurar a viabilidade do novo modelo de negócio. Estou olhando o modelo de negócio. Assegurar a viabilidade do novo modelo de negócio. Vou tomar mais risco aqui. Exatamente. Só que o profissional, o change manager, o gestor de mudança, ele o foco dele está em endereçar as questões da implementação. Quer dizer, esse cara tá olhando a big picture, esse cara tá olhando a implementação. Esse cara tá olhando o negócio, exatamente. No final desse cara aqui tem que mitigar riscos na implementação, esse daqui vai ter que tomar mais riscos. São perfis diferentes de pessoas, pessoal. São duas pessoas. Se você não tiver esses dois caras, não adianta nada o CEO da empresa mandar a turma de baixo fazer qualquer coisa. Não acontece. Muito bom isso. Né? É governança, Salibão. Exatamente. Depois aqui, falando em governança, você tem o foco nos stakeholders. Sim. A palavra stakeholder, para quem não conhece, são aquelas pessoas que têm interesse são dentro todas as do negócio. partes interessadas no negócio. Acionista, né? Sociedade, todos os stakeholders. Então, o executivo de transformação, ele gere o ecossistema da indústria. Ele tem um olhar do ecossistema. Como é que nós vamos encaixar aqui? O gestor da mudança, ele foca nos stakeholders dentro da empresa. Do projeto. Dentro da empresa.
Bem bom. Bacana, né, Bem Sandro? bom. Dá uma baita... Bem bom. Mas você sabe que o nosso, né, se a gente for lembrar, nosso livro Estratégia do Motor 2, quando a gente fala de governança, a gente endereça todos esses temas. Governança é um palavrão, ficou muito associado a leis de conformidade e tal, mas no final, toda empresa tem um sistema de governança. A governança é o sistema que garante o funcionamento da A organização. governança é quem faz o quê? Fazer um Exato. português mais claro, Quem né? faz o quê? Quais são as ferramentas? É isso. Toda empresa tem uma governança, pode ser mais informal ou formal. Um processo de transformação, ele demanda uma governança proprietária com essas características. Você percebe que a gente tem aqui um perfil de líder que ele é muito mais orientado à esfera das ideias, da inovação, da construção, e um outro orientado à execução. Só se você encontrar uma mosca branca, encontrar alguém que faz as duas coisas, porque essa ambidestria é muito específica e não é necessário. Você precisa ter alguém jogando para frente e alguém executando. Lembra? Nossa cabala da cultura, o novo código da cultura? Sim. Cultura de resultado e cultura de aprendizado. Uhum. Cultura de aprendizado é o meu Chief Transformation Officer, ele está olhando, Sim. aprendendo, inovando Sim. e tal. Eu tenho que ter uma cultura de resultado que é o meu Chief Management Officer, que é o cara que executa a mudança. Cria essa estrutura. Cria essa história. Porque, veja, não adianta na nacional de transformação se não tiver um sistema que executa a transformação. Não adianta, Salibão. Exatamente. É o que mais a gente vê, inclusive. Na Microsoft, Sandrão, o Satya Nadella, ele trabalhou com a gestora de recursos humanos, mas lado a lado, Sandrão. Onde ele ia era a sombra... Ela era a sombra dele, entendeu? Essa é uma história importante. É uma sombra dele, porque não adianta você ter um CEO visionário não adianta. Que pensa um monte de coisa bonita e lá no dia a dia o pessoal volta pro... E Salibão, volta para as tarefas. Né? Muito legal esse nosso conteúdo. Isso também é outro estudo que a gente está fazendo para um outro projeto que vai falar sobre design organizacional, tempo e tal. E a gente está estudando já em profundidade esse tema há um tempo. Para mim está claro. E isso não é só uma opinião, é uma tese baseada em evidências concretas. Veja, ideias em excesso podem quebrar a empresa, Salibão. As ideias devem estar enquadradas. Como por é isso que o Falcone falava? Muitas ideias podem quebrar uma empresa. Falcone falava isso. Muitas ideias. Um dos maiores riscos para uma empresa é ter muitas ideias. Agora, as ideias não são relevantes? Claro que são, nós acabamos de falar sobre isso, mas as ideias devem estar encapsuladas, enquadradas, alinhadas a uma visão estratégica, claro. Lembra que você trouxe Jean-Louis Vuitton? Sim, da Ferrari? Ele fez o turnaround da Ferrari? Era a Ferrari, mas era da família da pasta Vuitton também. E eu lembro que ele tem um livro, O Inferno... Se deu bem, Sandrão. Herdou e ainda virou presidente da Ferrari. Ele fez um bom trabalho na Ferrari. Ele tem um livro que era O Inferno é Vermelho, se eu não me engano. Né? Acho que é alguma coisa do gênero. Você trouxe ele... A palestra dele era Vendendo Sonhos. Vendendo Sonhos. Olha, eu lembro dessa palestra, lembro de uma fala dele, Salibão, que ele chegou na Ferrari. A Ferrari estava mal quando ele chegou. Sim. Tava mal. Acreditem, até a Ferrari estava mal. E ele chegou na Ferrari e ele falou, eu encontrei lá profissionais os mais criativos do mundo. Pensamento inovador. Só que um tá fazendo um skate, outro tá fazendo um negócio que voa. Eu falei, não. Todos aqui devem ter a liberdade de ter pensamento, ideias originais e criativas, desde que orientadas a essa visão estratégica. É aqui que a gente quer, aqui é onde a gente quer, aqui é onde a gente quer chegar, e para isso eu preciso de ideias inovadoras. Se você tem uma ideia inovadora que não se enquadra nesse framework, aqui talvez não seja um ambiente para você estar conosco, e ele comenta que ele demitiu muitas pessoas. Sim. Né? Então, note que essa visão ela é essencial. De novo, eu vou citar o estudo do livro da Estratégia do Motor 2, onde a gente mostra uma empresa que não respeitou essa lógica e cujas inovações foram desenvolvidas no seu laboratório de inovação, nenhuma foi aproveitada no negócio, que é a Xerox. Aliás, foram aproveitar por outras empresas. Por outras empresas. Aliás, você tem um podcast só sobre a Xerox aqui também, sobre fracassos corporativos. Então, essa estrutura ela tem que estar muito alinhada. Sabe onde eu vejo, Salibão, um espaço para a gente crescer muito no Brasil, em termos de pensamento estratégico, de liderança, empreendedores, líderes? É justamente esse pensamento sistêmico, Salibão. Falta muito desse pensamento sistêmico. Sim. Quando eu falo da intencionalidade, é o primeiro passo. Vida ou morte essa mudança, né, Salibão? Pois é. Se você não tiver os americanos chamam de playbook, né? Playbook. Do que como Mandou mudar, bem, né? Mandou bem. Playbook. Que é um playbook. É um guia, né? É um guia, né? De como fazer, né? É um playbook. Mas esse estudo que nós temos aí para identificar
quem faz o quê, né? Quem pensa o quê? O gestor de transformação e o gestor da mudança, né, Sandrão? Olha que interessante, né? Eu acho que, inclusive, uma parte desse conteúdo tem que estar no nosso workshop de Sim. Motor 2. Sim. Parte vamos tirar para o nosso projeto, mas parte, acho que, sobretudo, essa dualidade, eu acho que a gente podia explorar. Falando nisso, ó, já que, ó, peguei carona aqui, Salimão. Um dos maiores desafios é viabilizar essa transformação toda dos negócios e, como você pode ter percebido, a gente estudou isso em profundidade. Não é de hoje. Desde 2016 nós estamos estudando, mas boa parte desses estudos deram origem ao nosso livro A Estratégia do Motor 2, que é um estudo bastante abrangente. O livro conta, inclusive, com frameworks de execução de como viabilizar isso na prática. Mas nós percebemos que, além do livro, existe uma demanda clara das pessoas quererem fazer isso por conta própria nos seus negócios. Por causa disso, nós desenvolvemos um evento que a gente apresenta anualmente, é só uma vez ao ano, que é o workshop A Estratégia do Motor 2 de Crescimento. Isso acontece uma vez ao ano. Nesse workshop, 2 dias em São Paulo, nós vamos de A a Z, né, Salibão? A gente mostra, traz conteúdo, amplia repertório e mostra como viabilizar a inovação, né? A gente traz a gente vive numa era onde a inovação já não é mais uma escolha, né? Lá nos anos 80, 90, né? Naquela época onde a tecnologia não era tão avançada e sofisticada, você era capaz de construir uma vantagem competitiva sustentável e dormir em cima dela sem problema. Você podia dormir, o Michael Porter se apoderou dessa vantagem competitiva. Sim. Só que com a explosão da tecnologia, né, a gente coloca aí o ano 2000 como referência, ela muda o cenário, né? Hoje o produto, serviços, empresas ficam obsoletas mais pessoas ficam obsoletas mais rapidamente. Por isso que a gente está aqui. E a palavra do dia, né, é inovação. Agora, até aí tudo bem. Só que tem um problema. Mais de 80% das iniciativas de inovação no mundo dão errado. Né? Dão errado. Por quê? Porque pessoas interpretam inovação de maneiras diferentes. E o que nós trazemos no nosso workshop é exatamente isso. A gente tangibiliza como trazer um pensamento de inovação estruturado para que você inove com consistência, de forma recorrente, a inovação com uma probabilidade de acerto muito maior. É isso que nós trazemos. Nós temos track record, ou seja, nós temos exemplos de empresas de diversos segmentos, transporte, agronegócio, serviços, que executaram esse framework e criaram seus motores 2, que vão estar lá, inclusive. Então, ó, o evento tem Masterclass, eu e o Salibão, são 4 Masterclass, convidados externos para mostrar na prática tudo isso, e, sobretudo, Paulo Campos, principais expandidores de mente que existe, um dos caras que mais capazes de extrair destravadores de mente, está com a gente para a gente fazer no próprio evento exercícios práticos para exercitar todas aquelas teses do nosso negócio. Dias 13 e 14 de junho, em São Paulo, presencial. No Learning Village. Learning Village. Só atenção, nós não fazemos eventos para centenas de pessoas. Nossos eventos são para grupos menores porque a gente prefere profundidade ao invés de amplitude. Amplitude a gente tem aqui. Olho no olho, né? Olho no olho. E nós? Nós estamos lá. Nós não contratamos gente para ficar olhando nos nossos A gente tá lá o tempo todo. Você vai ver, a gente cuida do evento. A gente cuida do evento. E cada detalhe tá lá o tempo todo. Então, como as vagas são limitadas, tendo interesse, ó, tá aqui o link na bio, link na descrição, o QR Code aqui. Faz a sua... Entra, entende melhor do evento, faz a sua candidatura. Nós avaliamos cada interessado no projeto para garantir que tem um network de categoria. Porque o network é fundamental. Você vai interagir com mais 50 empreendedores e tal, com o mesmo nível. Então a gente tem que garantir que o grupo seja homogêneo. Fechou? De novo, 13 e 14 de junho, imperdível, você tá com a gente. Que livro a gente sugere hoje, Salibão? Olha, 2, Sandrão, que me vem à mente agora. Primeiro, o Gestão da Manhã. Né? Para quem não leu... Tratado. É um livro que realmente mostra a necessidade de transformação. A gente acorda. Se você já leu Gestão da Manhã, você tem uma outra opção também interessante, né? Que é o livro chamado Exponential Organizations, né? Do Salim Ismail, que é um dos líderes da Singularity University. Inclusive, se você já leu esse, tem o Exponential Organizations 2.0, né? Que é uma versão mais atualizada. Então, eu gosto muito desses livros, que ele mostra realmente foram referências para nós, as possibilidades de expansão da empresa, de possibilidades, né, de maneira de você entender a tecnologia, como a tecnologia está inserida dentro do sistema de gestão. É bem legal, né, Sandro? O
O Organizações Exponenciais foi uma das fontes para Gestão do Amanhã, é leitura obrigatória. É E tem o fundamental. 2.0 agora, né? É muito Que bom. é mais atual. Muito bom. Beleza? Olha lá, antes de você ir embora aí, gostou? Dá o like aqui, dá o coraçãozinho, compartilha. Coisa boa tem que ser compartilhada. Faz seu comentário, a gente lê todos os comentários. Quer algum tema que você queira ouvir, que a gente aborde aqui, manda lá, que a gente analisa com o maior carinho. E se ainda não segue o nosso canal, por favor, siga-nos agora mesmo no YouTube e no Spotify. Vamos aumentar essa rede de conhecimento. Fechou? Olha lá. Se liga, toda terça-feira, 19 horas, um episódio novo, GA Podcast, Gestão da Manhã Podcast conosco. Até a próxima. Tchau.